Salve, meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Vamos ali dar um rolê agora. Tio Lan na área, hein? Trânsitozinho caótico de Fortaleza de sempre. Um louco atrás do outro toda hora. Mas é isso aí, galera. Vou chegar um pouco ali mais pra frente. Vocês estão lembrados aí do vídeo anterior? Esse pedacinho aqui, ó. Carrinho branco e tudo. O cara deu uma fechadona bonita, hein? Isso é louco. Fortaleza ainda tá de boas. Você pode andar até sossegado ainda. Mas não deve confiar sempre, né? Cada louco com sua loucura aí. O maluco lavando, varrendo a rua. Meus queridos, queria falar com vocês sobre um tema relativamente importante, que é o cara me deu um FDP ali pro o cara não deixou ele passar. Um assunto muito importante, meus queridos, que é sobre as escolhas erradas que a gente faz na vida e que na nossa fase adulta nós não temos a opção de voltar atrás muitas vezes e corrigir os problemas, galera. E aí, vocês já fizeram muitas escolhas erradas na vida? Fala aí pra mim, deixa um comentário aí. Rapaz, a gente acaba sempre fazendo umas escolhas que, seja na vida profissional, na vida amorosa, na vida social, muitas vezes a gente não consegue ter o discernimento correto naquele momento, né, rapaziada? E aí a gente acaba optando pela pior escolha que a gente poderia ter. E aquilo, de certa forma, impacta no nosso futuro, né? E aí você começa a ver o quão errada é aquela escolha que você fez. Nem sei muito bem como falar, mas há um tempo atrás eu fiz algumas escolhas na minha vida que de certa forma se viram como aprendizado. E eu cheguei a ser quem eu sou hoje. Foi depois de muito apanhar, né? Depois de sofrer muito na vida, eu aprendi algumas coisas com esses erros que eu cometi lá atrás. E hoje, aos 32 anos, eu tô tentando corrigir a minha vida, rapaziada. Entendeu? Muitas escolhas erradas na juventude. Falando um pouco pro lado profissional, eu sempre fui um cara ganhador de dinheiro, entende? E eu, como é que eu posso dizer? Na minha juventude, sei lá, dos 16 aos 20 e poucos, eu fui muito irresponsável na minha vida, sabe? Em questão financeira, em questão amorosa. E hoje eu sofro as consequências de algumas escolhas que eu fiz. E levando em consideração isso, galera, um recado que eu tenho pra deixar pra vocês e as pessoas mais jovens, galerinha aí que tá na flor da idade, que ainda não sabe como a vida é dura. Pensem diversas vezes, galera. Pensem diversas vezes nas escolhas que vocês forem fazer na vida, porque isso vai refletir certamente lá na frente. E muitas dessas escolhas deixam sequelas e consequências que você não consegue mais corrigir. E na vida adulta, a única coisa que a gente consegue fazer é aceitar, engolir a seco
e seguir a vida. Muitas dessas escolhas não tem mais correção. Então, galera, escolham bem as suas atitudes, tenham escolhas sábias, peçam discernimento a Deus na hora de fazer escolhas em qualquer área da sua vida, galera. Amorosa, no trabalho, na vida social. Eu nunca fui um cara de ter muitas amizades. Não sei se isso me prejudicou, se me ajudou. Eu nunca fui um cara de ter muitas amizades assim, de estar toda hora andando junto pra lá e pra cá. E minhas amizades eu conto nos dedos, desde a minha juventude, desde a minha infância. E não existe uma forma de você tentar consertar os erros sem que você magoe pessoas, entendeu? E isso pesa muito na hora de você tentar resolver, né, certas coisas que você fez lá atrás. Eu errei muito, galera, errei muito pra caramba, de verdade, lá atrás. E hoje eu tô tentando consertar a minha vida aos 32 anos. Mas eu vou falar pra vocês, não é fácil, não vai ser fácil, nunca será. Mas uma hora ou outra a gente precisa ficar adulto, né? Não só na idade, mas na maturidade também. Eu sempre fui um cara muito cabeça, muito pé no chão. Mas em alguns momentos eu me deixei levar e acabei fazendo escolhas erradas na minha vida. E é isso, galerinha, o que eu tenho pra dizer pra vocês aí, a galera jovem que tá na flor da idade. Eu tenho um irmão que fez 18 anos agora e tá dando uns problemas pra gente, pra família. Eu rezo muito por ele, pra que ele consiga discernimento, pra poder se organizar na vida, né? Porque ele tá indo pras amizades erradas, mesmo com muitos conselhos, pai, mãe, irmãos. E ele tá tomando escolhas erradas na vida dele. E eu sinto muito por isso, porque infelizmente quando a gente é jovem, a gente não escuta a experiência que as outras pessoas têm a passar pra gente, entende? E lá atrás, quando a minha mãe me dava conselhos, eu também não queria escutar, entende? Mas eu sempre fui muito pé no chão em relação a ir pro caminho errado, pro lado errado. Mas em alguns momentos você acaba cedendo e você tem que arcar com as consequências. Isso é ser adulto, né? E aí, galera, é complicado falar sobre isso, sabe? Você fica com aquela mágoa guardada, aquele ressentimento no peito de coisas que você poderia ter feito melhor na vida, escolhas corretas. Hoje, com a experiência de vida que eu tenho, de tudo que eu vivenciei muita coisa, coisa boa, coisa ruim, coisa certa, coisa errada. E eu vejo que lá atrás eu deveria ter tomado um rumo na minha vida que hoje eu poderia estar muito melhor, entende? Em relação a trabalho, em relação à vida. E como eu falei, já tá até chato repetindo várias vezes. É porque hoje eu acordei um pouco pensativo, sabe? Recebi algumas mensagens da minha mãe falando lá algumas coisas do meu filho. Ele mora lá com ela, por algumas escolhas erradas que eu fiz na minha vida também. Nada que eu tô fazendo hoje eu considero como errado, sabe? Mas as escolhas lá atrás impactam muito no futuro, como eu falei. E uma desses impactos, como é que eu posso falar? Um desses impactos que eu tive na minha vida foi ter que ficar afastado dos meus filhos, entende? E é mais como um desabafo, galera. Eu fiquei um pouco triste, sabe? Toda vida que com relação aos meus filhos,
eu fico um pouco triste quando a minha mãe me manda algumas mensagens, sabe? E a criança eu posso dizer que eu não sou um pai presente, até por eu estar morando em outra cidade, eu não consigo estar presente como eu queria. Eu sei que por falta de esforço também, mas eu sempre que eu estou com eles eu tento, sabe? E não sei se isso já veio da minha infância, algum trauma. Tem muito disso hoje, né? Muitos falam que os adultos de hoje são fortes como são porque aprenderam a superar traumas, né? Eu não sou muito de acordo com isso não, mas era a forma que os nossos pais tinham de criar a gente lá atrás, entendeu? E funcionava, formavam vários cidadãos. Mas hoje está tudo muito mudado, sabe? Mas isso ainda me dói, cara, me dói de verdade quando eu tenho notícias deles que eu sei que eu poderia estar mais presente e eu não consigo, não sei o que me prende, não sei o que me afeta, o que tem guardado dentro de mim que eu não consigo soltar, que eu não consigo me mover para resolver esse assunto da minha vida, sabe? Eu não sei o que me prende. É complicado falar de família, de vida, e a maioria das pessoas não tá nem aí pra isso, sabe? Mas tem hora que você se sente acuado, sabe? A todo momento você por ser homem tem que estar você tem que ser forte pra tudo, mesmo quando tudo tá desabando. Por você ser homem, você tem que manter ali aquele padrão, aquele ser homem, né? Tem que aguentar tudo calado, engolir a seco, com nó na garganta, e você tem que prosseguir novamente por conta de escolhas. Em relação à minha vida amorosa, minha última escolha, a minha parceira, eu não tenho nada a reclamar. Uma ótima pessoa maravilhosa, tá comigo junto pra tudo. Mas infelizmente nesse quesito que é em relação a filhos, nem eu nem ela conseguimos fazer nada pra tentar resolver isso, sabe? E isso me deixa chateado, muito chateado de verdade, porque eu sei o impacto que isso vai gerar na vida dele lá na frente, a vida deles, né? E eu fico com aquele nó na garganta, sabe? Porque às vezes eu sei que é por falta de esforço meu, mas sei lá, cara, tem alguma coisa que me prende. Eu não sei o que é, que eu não consigo resolver isso. Eu sei que eu poderia resolver, mas eu não consigo resolver, não na forma que eu queria resolver. Eu não nem tenho palavras, cara, pra continuar esse vídeo, sabe? Porque realmente é uma coisa que eu queria resolver na minha vida, mas eu não sei como resolver isso. Eu tô indo lá agora ver eles. Minha mãe me mandou uma mensagem que estava muito triste no colégio, tava com saudade do pai. E, infelizmente a mãe deles eu não escolhi a melhor mãe do mundo pra eles, né? E eles não têm culpa disso. E eu tô indo lá agora ver eles, sabe? Mas eu fico com aquele aperto, galera, no coração, porque eu sei como é difícil. Eu não tive um pai presente na minha infância. Apesar de eu gostar muito do meu pai,
de ter tido muitos momentos com ele, eu não tive aquele pai carinhoso, amoroso, que chega junto, que incentiva, sabe? Meu pai nunca deixou faltar nada, nem muito menos minha mãe. Mas eu sinto que aquilo fez falta, sabe? Fez e hoje em dia não faz mais, porque eu criei um laço com meu pai muito grande, sabe? Não sei se por esse motivo, mas eu sinto que eu tô indo pelo mesmo caminho, sabe? E eu tento consertar isso, porque eu sei que tá errado. Mas tem algo que me prende que eu não sei o que acontece. Mas eu queria muito, de verdade, resolver isso. Eu queria muito ter eles perto de mim. Mas a minha esposa trabalha, eu trabalho. Por N motivos, é uma criança muito agitada, até para ficar com outras pessoas, sabe? E isso implica muito em eu conseguir até uma pessoa para poder ficar com ele, sabe? Porque as pessoas não conseguem ficar muito tempo, porque ele é muito abençoado, né? Podemos dizer assim, no linguajar popular. E por mais que eu tente, eu já tenha tentado, a minha mãe ainda me salva, sabe? Porque eu não queria deixar eles com a mãe deles, né? Porque não é a melhor pessoa do mundo para poder educá-los. E aí esse fardo eu tive que deixar com a minha mãe. E ela, como guerreira que é, tá dando todo o amor e carinho que eles precisam. Mas não existe o amor e carinho na forma que o pai e a mãe conseguem oferecer para a criança, né? E isso me causa um nó na garganta, bicho, porque eu quero muito resolver isso, mas eu não sei como resolver. É um vídeo chato pra caramba aqui que eu tô gravando com esse assunto nada a ver. É meio que um desabafo, mas isso serve de lição para os jovens, porque uma hora você vai cair na maturidade e você vai ver como as coisas funcionam, e você vai ver ainda o quão é difícil ser adulto, entende? E as escolhas que a gente tem que fazer na vida, né? É muito difícil. Nem sempre dá pra vir aqui e fazer vídeo rindo, vídeo alegre, porque ninguém sabe o que você tem guardado ali no coração, sabe? As mágoas que você tem no coração, que você tenta colocar pra fora, mas as pessoas, elas já têm os problemas da vida delas, né? E elas não estão nem aí para os seus problemas. Isso é que é a verdade. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas falando sobre doença mental, sobre ir ao psicólogo, sobre ir ao psiquiatra. E muita gente, cara, ainda assim nem consegue se abrir, não consegue resolver. E é isso, galera. Façam as melhores escolhas para a vida de vocês. Nada na vida é perdido, sabe? Tudo é uma lição, tudo é um aprendizado, mesmo dando certo ou mesmo dando errado. Mas fica aquele sentimento no peito guardado, sabe? Será que eu tô fazendo o melhor para minha vida? Será que realmente é isso? Será que realmente vale se sacrificar
sacrificar coisas por outras coisas, entende? É esse tipo de escolha que a gente tem que fazer. É esse tipo de escolha que o adulto, a pessoa madura tem que fazer todo dia. Quando você é adolescente, você não tem nenhum tipo de responsabilidade, é diferente, galera. Você não tá nem aí pra nada, você não tá nem aí pra vida. Mas quando você tem responsabilidade, pessoas que precisam de você, fica difícil tomar uma decisão que de certa forma causa impacto negativo nessas pessoas que você ama, sabe? E ninguém quer ver as pessoas que você ama sofrendo por escolhas que você fez, sabe? É muito difícil falar sobre isso. Eu acho que é por isso que existem muitas pessoas com problemas, com esse tipo de problema psicológico hoje em dia. Não falo sobre doença mental, sobre retardo mental, essas coisas, mas doenças da sua cabeça, doenças que só você consegue resolver. Muitas pessoas falam de apego com Deus, muitas pessoas falam sobre encontrar objetivos nas coisas, esportes, esse tipo de coisa, sabe? Estudos, esportes, essas coisas. Mas cada um sabe o fardo que carrega, né? Não é fácil. Não tem como você apontar o dedo, faz isso, faz aquilo, que você vai ficar curado. São coisas que só você consegue se curar, sabe? E isso me causa uma dor muito grande, cara. Muito grande, sabe? Principalmente quando eu tento mostrar, passar um pouco do que eu tô passando, para as pessoas entenderem que não é fácil. E as pessoas não estão nem aí, cara. Elas não estão nem aí, essa é a real. Ninguém tá nem aí para os seus problemas. As pessoas não querem resolver os problemas dos outros. E aí é o que eu falei um pouquinho atrás. Você vai ter que lutar contra a sua cabeça, que é algo que te controla. Não existe essa história de você controlar a sua cabeça, você controlar suas emoções. Essa história de estoicismo, sei lá, cara, é pra quem não existe sentimento na vida, sabe? Pra quem não tem amor na vida. Você não se importar com o próximo, com as atitudes do próximo, com o impacto que aquilo vai ter na sua vida. Mas você espera coisas das pessoas que você tem certeza que você faria por elas, entende? Que você até já fez por aquelas pessoas. E no momento que você mais precisa, você só escuta o não. As pessoas viram as costas para resolver os seus problemas com você, sabe? Às vezes você nem precisa que as pessoas resolvam os seus problemas. Você precisa de um apoio emocional, de alguém ali do seu lado lhe apoiando, falando que vai dar certo, entende? É muito difícil, cara. Esse vídeo era pra ser uma parada mais pegada pra ensinamentos, mas de uma certa forma tá virando um desabafo, mas que no fundo também serve de lição, entende? Serve de lição para esses jovens hoje em dia que não estão nem aí, que não ligam pros pais, que fazem loucuras dia a dia, sai na noitada, é álcool, é drogas, coisas erradas. Porque é muito difícil hoje em dia, com todo esse entretenimento que foi gerado,
você gostar de coisas chatas, né? Então você sempre vai querer estar indo atrás de coisas que te levem ali o mínimo de sensação de conforto, né? Você quer viver na adrenalina, você quer viver com a dopamina alta, você entrega a sua vida a um telefone hoje em dia e você perde o motivo de viver, galera. É isso que acontece com muitos. Você vai perdendo aos poucos a sua vontade de viver. E eu não queria que isso acontecesse com meus filhos. Mas eu também estou lutando contra mim mesmo para tentar resolver uma situação para trazer o melhor para eles também. Entende? É uma luta diária entre ceder, correr atrás e resolver. E ainda ter que tomar as melhores decisões para não afetar ninguém, sabe? E é isso, galera. O vídeo que eu tinha, o vídeo já tá longo pra caramba. Eu queria que esse vídeo tivesse ficado tão longo, era pra ser alguma coisa de alguns minutos. As pessoas não têm mais paciência para assistir vídeos longos, mas que sirva de aprendizado, pessoas. Façam as escolhas certas. Tentem ver lá na frente o impacto que isso vai ter na vida de vocês, porque vai ter um impacto. Espero que sempre as escolhas certas e o impacto sempre seja o melhor possível. Mas analisem, pensem. Se possível, não faça naquele momento, reflita, depois veja se vale a pena, entende? E eu vou ficando por aqui, galerinha. Tô chegando aqui na casa deles. O meu coração tá mais aliviado por ter feito esse desabafo. E é isso, tio Lan tá na área, meus queridos. E mais um videozinho pra vocês aí. Tchau, tchau, valeu, abraço. Fique com o restinho do vídeo aí.